Boa tarde, segundo ano, tudo bem com vocês? Vou gravar essa aula e disponibilizar para vocês no YouTube como uma maneira de revisar o conteúdo da segunda parcial, gimnospermas e angiospermas. E como nós não tivemos a possibilidade de nos encontrarmos no EAD e nem fazer um meeting aí, eu vou tentar deixar essa aula disponível para vocês. Vou estar disponível para tirar dúvidas de vocês lá no Classroom, tá? Então, nós vamos começar a falar agora do terceiro grupo aqui do reino plantar, que são as gimnospermas. Tá? Observem aí que, diferente dos musgos e das samambaias, os representantes desse grupo, eles já atingiram um tamanho bem maior. E isso está muito relacionado aí à presença do caule e de folhas que vão estar especializadas na produção de esporos, tá? Esses esporos aí, eles vão germinar na própria planta e vão dar origem aos gametófitos. E aí o que acontece? Uma outra novidade evolutiva das gimnospermas vai ser a presença das sementes, tá? Nesse grupo aí a gente já vai ter a produção de semente, diferente dos outros grupos que nós já estudamos aí. E uma outra característica bem importante desse grupo é a independência da água para a reprodução. Então, em briófitas e pteridófitas, nós já tínhamos a dependência da água para a reprodução, e aqui nas gimnospermas e nas angiospermas, que é o próximo grupo que nós vamos estudar, não vai ter mais essa dependência da água aí para a reprodução. Então, vamos lá. Gimnospermas. O grupo mais conhecido aí para nós é a Araucária angustifolia, tá? Também chamado aí de pinheiro do Paraná. Vai ser uma das árvores aí representantes presentes aí na mata das araucárias, que vai estar presente aqui no sul do Brasil. E o pinheiro, ele foi muito explorado para a extração de madeira, para a produção de papel, produção de resina e até mesmo de verniz, tá? O pinheiro do Paraná é uma árvore muito característica da nossa região, porque o povo gosta, né, de consumir a semente dessa árvore, que é o pinhão, aí na época de inverno, tá? O que é uma característica muito importante desse grupo das gimnospermas? Então, além das folhas que vão estar destinadas à fotossíntese, vai ter folhas nessas plantas aí que vão estar relacionadas à reprodução. Essas folhas, elas recebem o nome de esporófilas. Essas folhas, elas vão estar reunidas em estruturas que são chamados de estróbilos. Então, o que a gente chama de pinha, biologicamente falando, o nome correto dele seria estróbilo ou cone. Vocês podem encontrar aí dependendo do material que vocês estiverem estudando. Então, nós temos o estróbilo feminino, que é a pinha que nós conhecemos lá, e nós temos o estróbilo masculino. O estróbilo masculino, ele é menor, ele é menos visível, diferente aí da pinha, que normalmente é maior. Quando a pinha, o estróbilo feminino, ele é fecundado, vai dar origem aí às sementes, tá? As sementes, elas são chamadas aí de pinhão, né, popularmente falando. E aí dentro da semente, nós vamos ter aí o embrião, que vai estar aí protegido com essa reserva nutritiva aqui, tá? Então, dando continuidade aqui, nós vamos ver aí os outros representantes do grupo das gimnospermas. Nós vamos ter as cicadáceas, que são essas plantas aí que normalmente estão presentes em jardim. Nós vamos ter os ciprestes, que são esses pinheiros, essas árvores de Natal, e os pinos, tá? Outra característica aqui, mais ilustrações aqui dos representantes. Então, nós temos o pinheiro do Paraná, mais uma vez a foto de um estróbilo feminino. Aqui ela ainda não está madura, aqui ela já está madura, ela já abriu, né, para liberar as sementes. E aqui o estróbilo masculino. Uma característica que vocês possam observar aí, né, caso vocês tenham acesso, cada um desses representantes, né, o pinheiro, o cipreste, a cica, elas têm estróbilos bem característicos,
tá? Então, nós conhecemos bem aí a pinha, mas se vocês tiverem oportunidade aí de ver um cipreste, talvez vocês observam aí estruturas verdes nele aí, que são os estróbilos dessa planta aí. Tive uma pequena interrupção aqui, mas aí eu vou continuar, tá? Então, lembrando que se vocês tiverem a oportunidade aí de ver uma cicadácea ou um cipreste, talvez vocês consigam aí visualizar os estróbilos característicos de cada um desses grupos. Então, vamos às características gerais aí das gimnospermas. Então, elas vão ser vasculares, tá? São árvores de grande porte, vão ter presença de raiz, caule, folhas, estróbilos e sementes. Então, o estróbilo é como se ele fosse uma flor rudimentar, tá? Ele não tem pétalas, não tem ovários e não há formação de frutos. Os gametas, eles vão ser produzidos nos estróbilos. E o gameta masculino, ele já não é mais flagelado. Ele vai ser transportado dentro do grão de pólen pelo vento. Tá, os estróbilos, eles não têm elementos que atraem polinizadores, né, como pássaros, insetos, então eles são polinizados pelo vento. Então, e também foram as primeiras plantas a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre, porque elas não dependem mais da água para a fecundação. E o embrião, ele fica protegido na semente. Essa semente ela vai possuir reserva nutritiva, que vai proteger esse embrião da desidratação. Tá? Então, o ciclo reprodutivo das gimnospermas, ele é um pouco complexo, tá? Mas, resumidamente, o que nós temos aqui? Nós temos a árvore adulta, tá? Que em algumas literaturas vocês podem encontrar a árvore como esporófito, tá? Podem encontrar esse nome aí. Nós vamos ter as folhas, que vão estar envolvidas nessa questão da reprodução, tá? Que são a parte masculina e a parte feminina. Então, aqui nós temos o estróbilo feminino e aqui o estróbilo masculino. Essa imagem ela não é muito boa para representar, porque ela mostra os dois como se eles tivessem o mesmo tamanho, tá? Mas lembrem lá que o estróbilo feminino ele é bem maior, tá? Então, olhando aqui o masculino, tá? Nós vamos ter, nesse estróbilo masculino, vão ocorrer várias divisões celulares, onde vão ser formados os grãos de pólen. Tá? Aqui nós temos aqui um grão de pólen. O grão de pólen é o gametófito masculino. Aqui nós temos o estróbilo feminino. No estróbilo feminino, nós vamos ter o óvulo. Tá? Dentro do óvulo, nós vamos ter umas células que vão ser chamadas de megásporos, tá? Esses megásporos que vão dar origem ao gametófito feminino. Então, quando ocorre a polinização pelo vento, que é chamado anemofilia, esses grãos de pólen eles vão ser liberados e vão ser levados pelo vento. Alguns deles vão atingir o estróbilo feminino, que é o cone feminino, tá? Então, é necessário que haja uma grande produção de grãos de pólen para compensar a perda que vai ter pelo vento, tá? Lá no estróbilo feminino, tá? Na pinha, nós vamos ter também, então, a formação do megásporo, tá? É tudo formado por divisões celulares, tá? E aí, quando ocorre a fecundação, os grãos de pólen eles vão atingir o óvulo. Então, esse grão de pólen, ele vai germinar, vai ser formado aqui um tubo polínico, que vai crescer em direção à oosfera. E aí, quando ocorre a fecundação, vai ocorrer, então, a formação do embrião, que vai ficar protegido lá dentro da semente. Então, se essa semente ela cair num ambiente que seja propício para germinação, ela vai germinar e vai dar origem a uma nova planta. Tá? O que a gente faz nada mais é do que consumir a reserva nutritiva do embrião aí quando a gente cozinha e come o pinhão, tá?
Então aqui mais uma imagem, tá? Ilustrando aí um estróbilo feminino maduro, tá? Que já caíram parte das sementes. E talvez não fique muito visível para vocês, mas aqui dentro do pinhão nós temos aqui o tegumento, que é a casca, né? E aqui dentro o endosperma, que é a reserva nutritiva. E aqui no meio aqui o embrião, que daria origem aí a uma nova planta. Então, com isso aqui, a gente encerra essa parte de gimnospermas, e aí a gente vai começar agora um grupo muito grande, que é o das angiospermas, tá? Então, com exceção então, de quem é musgo, quem é samambaia, quem é pinheiro, cipreste, né? As demais plantas, elas são classificadas como angiospermas. Tá? É um grupo muito grande que se diversificou de maneira absurda aí pelo planeta, possivelmente devido a um eficiente